Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18, é uma mensagem de quais salteados irmãos já sabem, que o texto diz: porque a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Amém? Queiram tornar os assentos, por favor. Queridos, em primeiro lugar, eu quero externar a minha gratidão a Deus por estar participando deste evento, onde tantas outras pessoas, pastores, cantores, os quais eu não tenho merecimentos à altura para fazer parte da mesma grade, mas graças a Deus pela vida do pastor Edmarcos, que acreditou, confiou para que eu pudesse estar aqui. Quero lhe agradecer, meu amigo, dizendo-lhe que ele tem sido um instrumento de muita bênção para nós em Alagoas, amigo do meu pastor presidente, meu amigo, sua família, irmã Marlene, muito obrigado, seus filhos, agradecendo a Deus pela vida do evangelista Murilo, pastor Peter, pastor Mike, Martin, I love you. Eu quero agradecer à igreja, este corpo ministerial, composto de homens tremendos. Quero fazer registro de gratidão pela receptividade, representando-vos, pastor Elson, pastor Aldair, que com tanto carinho me receberam, e o grupo de louvor. Que bom ouvi-los. Mas eu quero tomar por base esse texto tomados para falar-lhes sobre firmes e inabaláveis. E para isso eu quero usar subsídios bíblicos, históricos, para que nós, no final deste trabalho, ou amanhã que conclui, terminarmos sabendo que não podemos parar, porque o propósito é continuar. Tendo em vista que a palavra propósito no nosso vocabulário, entre tantos outros significados, mas alcançar um objetivo, alcançar um alvo. Quando nós lemos a mensagem, o texto está inserido dentro de um contexto para a época moderna, tendo em vista que a carta que é escrita, ela é uma carta desafiadora, é uma carta duríssima para uma das maiores igrejas avivalísticas daquela época. Se nós observarmos o teor do versículo, veja que Paulo está falando de algo que soava pejorativamente, de forma negativa, tendo em vista que o termo vergonha, independente da língua, do dialeto, do idioma, ele sempre vai estar neste contexto negativo, pejorativo. Ora, então isso nos mostra os desafios bíblicos que nós temos lido, e é obrigação, é um dever da igreja odierna não desistir, não parar. Tendo em vista que quando nós observamos, e este não era um objetivo imediato, mas os irmãos observam que desde o início da igreja, ela já começou com este descrédito. E em meio a este descrédito, nós percebemos homens e mulheres perseveraram. Se nós observarmos o instrumento da cruz, a cruz, em um contexto político, em um contexto geral da época, era um instrumento de vitupério, era um instrumento de vergonha, era um instrumento de suplício.
A cruz, na verdade, era um instrumento usado pelos romanos para castigo, para tirar história, para levar a vergonha de qualquer aquele que fosse crucificado. Ou seja, qualquer pessoa que fosse crucificado dentro de um contexto de síntese, os irmãos vão de convir que era o ápice da vergonha, do desprezo e do descrédito. Tendo em vista que geralmente os piores criminosos, os inimigos do império, eram levados à cruz. Para ser levado a uma morte de cruz, precisaria ter um currículo totalmente deteriorado, que fora de um contexto social. Eram pessoas que na ótica normal não tinha conceito nem possibilidade de reintegração social. Eram pessoas desprezíveis pela sociedade, desprezado, e eram pessoas que, ao ser crucificado, a sua história seria rasgada. Se alguém falasse dele, era de forma criminosa e vexatória. Então, quando nós observamos o início desta igreja, os irmãos hão de perceber que não é aleatoriamente, porque o objetivo da mensagem cristocêntrica, ela começa com este objetivo. Vejam que Jesus vai estimular um grupo de pessoas que não tinha qualquer requisitos, qualquer currículo favorável, um grupo de pessoas que, dentro de um contexto religioso da época, que era o que prevalecia, eram pessoas totalmente, pelo contexto religioso, sem perspectiva de ser alguém, de ser discípulo, tendo em vista que a religião exigia um histórico, um equilíbrio, um intelectual avançado, porque todos que eram separados para serem discípulos eram jovens qualificados, eram jovens elites da sociedade. Então, um mestre seguido pelos seus discípulos era um sentido dobrados de honra, tanto para o mestre como para os discípulos. Todos reverenciavam os mestres, todos levavam-os ao extremo da honra. Ainda hoje há países, não vou citar nome, que os irmãos sabem que o professor, ele tem mais honra do que o primeiro-ministro ou o presidente daquela nação, pelo sentido de honra que é ser um mestre. Então, dentro de um contexto do Talmudim, isso também era elevado para os mestres. Vejam que biblicamente são destacados biblicamente, o chamar Gamaliel. Então, veja que a Bíblia, a história, traz o nome desses homens por serem homens honrados. E, sobretudo, os discípulos, quando eram escolhidos por ele, já era símbolo de elogio, de reverência, porque era o futuro da lei, era o futuro de um contexto de honra. Porém, quando Jesus começa a pregar, instituir esta igreja, veja que ele começa preparando um grupo de discípulo composto de 12 homens, que nenhum deles teriam característica para seguir um mestre honrado. Então, veja que o contexto na ótica religiosa já era pejorativo, tanto do mestre como dos discípulos. Portanto, era aí que eles diziam que o Nazareno, identificando a região geográfica de Jesus, e os Galileu, ou o Galileu, também a região geográfica, porque era pejorativa, não poderia alguém se destacar daquela região. Então, vem Jesus pregando, ensinando os seus discípulos. Veja que Jesus vai ensinar a como eles conviver com este patamar, com estas circunstâncias de desafios. Por quê? Porque a mensagem de
Cristo, a mensagem, o evangelho de Cristo era pautado no amor ao próximo, era pautado no resgate do perdido. Ou seja, enquanto a religião, por meio da sua alta cúpula, contextualizava, discriminava, segregava as pessoas, ninguém tinha esperança desde que não fosse perfeito. Então o evangelho contrariava o que ensinava a mensagem dos mestres e da religião. Ou seja, enquanto a religião descartava quem tinha defeitos, o evangelho trazia esperança para quem era desse jeito. Então Jesus vai preparando os discípulos, porque ele sabia que isto, como a gente ouviu aqui hoje, era um desafio proposto daquela mensagem. E Jesus sabia que nem ele, nem os seus discípulos seriam bem recebidos. Então Jesus passa 3 anos e meio pregando este evangelho, ensinando os seus discípulos. E veja que desde o começo desta mensagem tentaram coibir, e não era simplesmente o império. Começa pela religião, pelos próprios judeus. Primeiro começaram a dizer ou publicar que quem seguisse a Jesus estava predispondo-se a um estado vexatório. Então, quando eles perceberam que a mensagem do evangelho estava trazendo coisas nunca vistas dentro da religião, tinha trazendo coisa por simples homens, pelo um homem chamado Jesus e os seus seguidores, e se implicava dizer que a religião, com todo o seu amparado, com todo o seu apogeu, com toda a sua cultura dentro da lei, os cultos era a mesma coisa, de segunda a sábado era a mesma coisa, de segunda a domingo, vamos partir do pressuposto contextualizando, era a mesma coisa. Não tinha avanço, não tinha mudança, não tinha milagre, não tinha conversão. O perdido saía perdido, quem era talvez perfeito saía perdido também. Agora a mensagem simples do evangelho começa a fluir do norte para o sul, e a notícia vai se espalhando. Os matutos da Galileia, o mestre da Galileia está fazendo o que ninguém nunca fez. Mas o que está acontecendo? Aonde ele está passando, os milagres seguem ele, os cegos estão enxergando, os mortos estão ressuscitando. Quem não tem esperança, ele está dando esperança e dizendo que tem um céu, tem um céu. Então isso começou a perturbar, e começaram a tentar dissuadir a multidão. Veja que eles usam pretextos. Como a cúpula que dirigia os cultos, como a cúpula principal da religião, os saduceus, só acreditava na lei escrita, na Torá, não levava em conta a ressurreição. E a mensagem do evangelho trazia essa esperança, a vida após a morte, há um céu preparado para quem aceitar Jesus. Então eles tentaram dissuadir, espalhando vergonha. A voz da religião era a voz de Deus para o povo. Então já começa de situação vexatória. Quem segue a Jesus é um Zé Ninguém, só ralé. Mas cada dia a ralé crescia, e os milagres apareciam. Tentaram dissuadir, usando a força da lei. Quem confessar que ele fez um milagre é expulso do convívio religioso. Mas não resolveu. As pessoas diziam: foi ele que fez. Mas você não era cego? Era cego. Mas ele é pecador. Se é pecador, não sei, eu sei que eu era cego e agora eu estou vendo. Então levam Jesus à cruz, com o objetivo de manchar a história.
e dissipar os discípulos. Porque quem quer acabar uma obra, nada melhor do que atingir quem está em cima. Então, se a gente atingir Jesus, não só prender, mas matá-lo, a gente vai conseguir. Aí Jesus vai lá em Betânia e ressuscita Lázaro. Aquele que estava podre, já sepultado. Em poucos dias, estava sentado na mesa de um jantar, ao lado de Jesus. E a Bíblia diz que agora as pessoas acreditavam em Jesus, não só por ele, mas também quando olhava para Lázaro, dizia, não tem jeito não, esse negócio é de Deus. Então agora resolvem matar Jesus e a Lázaro. E a morte de Jesus foi planejada. E vamos matá-lo de que forma? A cruz. Como eu disse, um instrumento de vergonha, um instrumento que tirava a história. Que quem falasse posterior era só com lembranças pejorativas. Então levam Jesus à cruz, com o objetivo de que ali acabava a história desta igreja. Ali acabava a história dessa doutrina. Ali acabava a esperança de quem seguia ele. Então, quando crucificaram Jesus, o objetivo foi esse. Mas só que não contava com o que Jesus pregou era real, que no terceiro dia a cruz não ia suportar. Então, a princípio, a mensagem da cruz era para ser pejorativa. Pelo contexto religioso e pelo contexto do Estado, era para o nome de Jesus sair da história. Ninguém lembra mais. Este era o objetivo. Crucifica-o e o sepultam. Mas no terceiro dia, pela manhã, a Bíblia diz que a morte não pôde contê-lo. Aleluia. A morte não pôde segurá-lo. Porque Deus o ressuscitou dentre os mortos. E ele é ressuscitado cheio de glória. Então agora, Jesus, veja que o impacto era tão negativo, que nem os discípulos esperavam esta notícia. A notícia da morte de Jesus impregnou no coração e espalhou em forma mentirosa pela cúpula religiosa através dos soldados. Insistiram em publicar a notícia pejorativa, dizendo que ele não ressuscitou, mas ele continuava morto. Então em toda Jerusalém, em toda a circunvizinhança, no império, a notícia era, ele está morto. E é vergonha, quem lembra dele, não, só vai lembrar como criminoso e como vergonha. Aí agora mesmo, Peter, sem os apóstolos esperarem, Jesus aparece. Jesus vai, restaura lá os discípulos de Emaús, e eles voltam correndo para Jerusalém. Vou recomeçar. Ele restaura Tomé, e Tomé diz, Senhor, Deus meu. Ele restaura Pedro, e Pedro diz, eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo. Aí Jesus vai a ele e diz, a partir de hoje, vocês vão ser minhas testemunhas. Esperem até que do alto seja revestido de poder. E aí vocês vão ser minhas testemunhas. Vai descarregar, vai em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então é dentro deste princípio que Jesus diz, esperem até que do alto sejam revestidos. Oh, quem acreditaria? A notícia era vexatória. A circunstância era a pior possível. Agora fica em Jerusalém um grupo de galileus, sem prestígios, desacreditados em todos os aspectos, ignorados. E a mensagem que saía publicamente era que Jesus estava morto. E eles eram culpados de desaparecer com o corpo dele.
50 dias após, a Bíblia diz que o Espírito Santo vem. E quando o Espírito Santo vem e enche aqueles que tinham tudo para desistir, os desacreditados, os vexatórios, agora são cheios do Espírito Santo. Então agora começa a acontecer algo terrível em Jerusalém. Alguém de várias de 17 nações, partindo do pressuposto de Atos, se assustam, porque aonde eles estavam, vejam que eram identificados, e eles começam a fazer barulhos. Há um barulho diferente, porque em cada situação, cada nação, os seus habitantes ouviam, vindo lá do cenáculo de onde eles estavam, as próprias línguas de cada um. Ou seja, a gente precisou do intérprete para interpretar o pastor Martim. Portanto, eles não. Agora a Bíblia diz que dentro de onde eles estavam, eles começavam a glorificar a Deus, e falando das bondades e maravilhas de Deus. E se ali tinha gente de todas as nações, a interpretação era automática. Eles entendiam na sua própria língua. Aí gritaram: ora, o que é isso? Não são eles todos da Galileia? Ou seja, não são todos caipira, não são todos indouto, não são todos semi-analfabetos. E como nós estamos ouvindo eles falar e glorificar a Deus na língua do nosso país, tem coisa diferente lá. O que é isso? É a mensagem da cruz começando em evidência. Se aproximam, e um grupo de incrédulos começou a gritar: tão bêbados, aleluia, embriagados, na nossa linguagem, vagabundos, para o tamanho do que fizeram. Isso era fichinha. Aí Pedro sai lá de dentro, e ele não pega outra coisa a não ser a mensagem da cruz. Eu acho lindo que Pedro não vai pregar palavras difíceis. Pedro não vai pregar psicologia, nem nada contra, não vai pregar psiquiatria, não vai pregar coach, não vai pregar movimento. Ele vai pregar a história escrita e vivida. Ele começa a dizer: tem ninguém bêbado aqui não. Ele vai para a Bíblia. Isso que está acontecendo é que Joel profetizou que nos últimos dias isso ia acontecer. Deus ia derramar de seu Espírito sobre toda a carne. Tem ninguém bêbado aqui não, ninguém é vagabundo aqui não. Isso é o que ele prometeu. E isso que vocês estão vendo é poder de Deus, não é cachaça não. É poder de Deus, é poder de Deus, é poder de Deus. Aí eles, sem acreditar, gritaram: varão, imagina uma pregação pública, quase 3 mil almas, grita: varões, o que a gente pode fazer para receber esse poder? Pedro diz: aceite a Jesus, confesse Jesus e sejam batizados e recebereis. Era só barulho. O que era para ser vergonha, agora trouxe preocupação. Porque só numa tacada já foi para quase 3.120 crentes dentro de Jerusalém. E era com propósito. Não era crente malalanga não, para lá e para cá não. A Bíblia diz que eles eram crentes, quando se converteram, nem para casa queria voltar mais. Mas aí é só balela. Não provava que Jesus estava vivo. Podia ser uma ação filosófica de Pedro, mas ele é ignorante. Mas talvez foi o poder da oratória. Ele continua morto. Aí passa poucos dias. Aí Pedro e João vão para a oração, 3 horas da tarde. E naquele culto estavam as autoridades religiosas, estava o sumo sacerdote, estava a diretoria do judaísmo, o templo cheio, e lá fora um desacreditado.
dai-me uma esmola. Todo mundo conhecia ele, que ele estava na porta principal, podemos dizer assim. Quase 40 anos. Temos prata nem ouro. Mas o que temos, te damos, em nome de Jesus, o Nazareno. Ele poderia dizer em nome de Jesus, o Filho de Deus. Ele diz em nome de Jesus, o Nazareno. Aquele que vocês não acreditaram. Aqueles que vocês chamavam de caipira. Em nome de Jesus, o Nazareno levanta e anda. Levanta e anda, pega na mão, o homem dá um salto. O que eu acho lindo é que parece, irmã Marlene, que aquele homem tinha tanta vontade de entrar na igreja e ninguém deixava. Aquele homem já andava com um hino escrito no bolso: no dia que me der a oportunidade eu entro e vou cantar. Mas como era coxo, nunca teve direito. Agora quando Pedro disse em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda, ele dá um salto sobre o pé, já fica bom. A Bíblia diz que agora ele não mede esforços, ele olha para dentro do templo entre Pedro e João e diz: agora eu entro, agora eu entro, agora ninguém impede. E a Bíblia diz que ele já entra cantando, saltando, cantando e dando glória a Deus. Ele já entra louvando e o número vai para quase 5.000 convertidos. A mensagem da cruz era um insulto para os judeus. Aí chegou na diretoria. O coxo está pulando ali. Mas como? Estão dizendo que foi Jesus. Tem 2 discípulos dele ali. E o homem está saltando no meio. Aí alguém da diretoria dizia: é verdade. Contra fatos não há argumento. A gente conhece esse homem, era aleijado. E até pulando até agora ainda está dando glória lá embaixo. Ainda está cheio de Deus. Aí outro dizia: esses homens estiveram com Jesus, não é possível. Aí o presidente do judaísmo, o sumo sacerdote, manda chamá-lo. Aí quando chamam para interrogá-los: queremos saber em nome de quem vocês fizeram este milagre. Pedro ainda desafora: ora, estamos sendo interrogados pelo simples milagre feito um pobre homem que era aleijado. Não acredito nisso. Para que vocês saibam no nome de quem nós estamos pregando e fazendo isso, é no nome desse Jesus que vocês não acreditaram. Vocês o desprezaram, vocês o crucificaram e o sepultaram, mas a morte não sustentou ele. Deus o ressuscitou dos mortos, e é em nome dele que é feito esse milagre. Ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo. Olha para quem está ao teu lado, diga: ele está vivo. Ele vive. A partir daqui, eu não me canso de pregar a cruz. A partir daqui, evangelista pastor Murilo. Bem-vindo. É um prazer lhe receber na sede regional da De Vila Bela em Guarulhos. Nós gostaríamos de lhe conhecer melhor. Por isso é possível que nosso staff te faça. Vocês não devem pregar e nem ensinar nesse nome. Um simples semi-analfabeto camponês, pescador, olha para a maior autoridade e diz: ora, é melhor obedecer a Deus ou os homens. Vou parar não. Então vai ser chicoteado só pelo desaforo. Chicoteia os 2. Mas no outro dia eles já estavam pregando de novo. A vida não valia mais nada para eles. Enquanto diziam que esta mensagem era uma vergonha, era um insulto, eles continuavam pregando. Aí vem prisões. Mas as prisões não desestimulavam eles. Eram firmes e inabaláveis. Aleluia. Cada dia o nome crescia, o número crescia. Ora, tem os mestres da lei. E o que perturbava era que eram homens sem nomes diante da religião.
Eram nomes sem perspectivas religiosas. Eram homens e mulheres sem parentesco na diretoria. Eram homens simples e mulheres simples. E eles não entendiam o que era aquilo. E outros diziam, só pode ser Jesus. Esse Jesus está vivo. Aí então vieram à tona, eles são do interior. Então nós vamos usar o contexto da sapiência, da intelectualidade, da teologia para pará-los. Porque é pela lei, e se nós pegá-los conforme a lei, a gente para este movimento, esta igreja. Aí vem Gamaliel e diz, se o problema é esse, se o problema é alguém que seja conhecedor da lei e corajoso, eu tenho um jovem. O top line da teologia, vamos usar o termo, da lei de Moisés, sobressai sobre todos os alunos da minha classe. Ele é top, então chama Saulo para parar este movimento. E Saulo formado, vou usar o contexto geral, Saulo era bom em filosofia, ele entendia de direito, entendia de conhecimentos gerais e sobretudo da lei de Moisés. Era um jovem que qualquer pastor queria no seu ministério, pelo o contexto de criatividade e sapiência que ele tinha. Então vem Gamaliel e dá sanciona e dá a assinatura, pode botar ele na frente, dê escolta, dê soldado, que ele acaba com isso aí. Isso aí não vai durar um ano. Aí chamam Saulo, dá poder religioso e poder judicial. Então ele entra para arrebentar, para parar os matutos ignorantes que pregavam a mensagem vexatória e que Jesus estava vivo. Então Saulo, veja como ele entra arrebentando com a igreja, com os irmãos em Jerusalém. A Bíblia diz que ele arrastava pelo cabelo, pela roupa, vou usar o termo. A Bíblia diz que ele jogava crente na prisão e até consentia na morte de alguns. Então ele vai popularizando, vai pegando fama, e a Bíblia diz que agora parecia que ia falir, a ponto que só os apóstolos perseveraram em Jerusalém. Os demais irmãos que não se desviavam, fugia de Jerusalém, mas com a esperança de não desistir. A Bíblia diz que aqueles que fugiam, por onde passava, ia pregando a palavra, ganhando alma para Jesus, e Jesus cooperando com eles, a ponto que a notícia chega lá no Sinédrio. Ora, Samaria, a cidade está pegando fogo, o evangelho através de Filipe está lá, e até mágico está se convertendo, até feiticeiro está se convertendo, e Jesus lá está batizando, está curando, está salvando, está fazendo maravilha. Ai, você não sabe a pior, também está em Damasco, e Damasco está virando de cabeça para baixo. O evangelho está pegando fogo lá, de norte a sul, de leste a oeste. Damasco está sendo impactada por esta doutrina, por este evangelho. Aí Saulo, respirando ameaça de morte, pede fé de ofício, deixa eu ir lá, vou trazer todos esses hereges presos para Jerusalém, e o que não quiser vir preso eu mato lá mesmo. Pega os soldados e parte para lá. Quando chega lá, no meio do caminho, meio-dia, a hora que o sol é mais quente, a hora que o sol brilha mais com toda a sua glória, Saulo vai cheio de pampa, quando de repente uma luz vem ao meio-dia. Quando ele vê, não suporta, a carta principal do judaísmo cai com a cara no chão. Os soldados caem, porque aquela luz brilhava mais do que o sol em toda a sua glória. Só tem direito de dizer: quem tu és, Senhor? Ele diz no meio da luz: eu sou Jesus, a quem você persegue, e a partir de hoje, doutor Saulo se arrebenta todinho. O perseguidor se torna crente. Aleluia. Entra em Damasco, já cabisbaixo, cego, orando, e com 3 dias de jejum. A notícia se espalha. O perseguidor agora é crente. Ele agora se juntou aos vexatórios.
Gente, eu vou fazer um paralelo. Me permita, pastor. Quem de um pastor presidente, tendo um homem como aquele convertendo na sua igreja, não ia investir nele imediatamente? Só o testemunho dele ia arrastar muita gente. Mas só que esse evangelho não é por glamour. Se alguém pensa que evangelho é glamour, é status, está no lugar errado. Agora o grande e famoso corre risco de vida. O sistema diz: vamos matá-lo. E por uma ajuda repentina, ele é salvo de forma vexatória. É jogado para fora da cidade pelo um buraco no muro, como se fosse uma abóbora podre dentro de um cesto. E em Jerusalém ninguém mandou chamá-lo. Morte. É levado para o deserto da Arábia, Tarso, 14 anos. 14 anos sem o nome chegar na diretoria dos apóstolos. De vez em quando alguém dizia: aquele que perseguiu os crentes agora é crente. Esquecido lá. Estamos vivendo dias que as pessoas, foi dito aqui, entre aspas, a nossa geração, entre aspas, eu digo porque eu convivo muito isso. Pastor, me faça famoso. Vocês não sabem quanta mensagem eu recebo em ligação. Pastor, me leve para o Camboriú. Eu tenho chamada. E é um bom pensamento, graças a Deus por isso. Mas não é assim. Ela é 14 anos esquecido a história de. Tinha tudo para desistir. O tempo de Deus não mata ninguém. Diga para quem está ao teu lado: desespera não. Se Deus está tardando, é para te apresentar melhor do que o que tu é. O evangelho estoura na Antioquia da Síria. Como esse povo não desistia, gente. Enquanto Paulo estava esquecido, outros anônimos continuavam, sem nome na história. Sem nome estampado, mas pregavam, mesmo sendo vexatório para a população, a sociedade. Mas eles não desistiam da mensagem da cruz. Enquanto para o império, para a religião, a mensagem da cruz era vexatória, era criminosa. Eles iam pregando e o poder caindo. Eles vão sobrevivendo. O evangelho chega em Antioquia da Pisídia. E você vê Paulo sendo chamado, indo buscar Barnabé, indo buscá-lo. Veja como a Bíblia apresenta depois dos 14 anos. Depois desses 14 anos, sendo o que ele era, o futuro promissor que ele tinha no judaísmo, e sendo fariseu e carteirinha, era futuro garantido, era o futuro Gamaliel. Mas agora, por conta dessa mensagem,
Ele passa 14 anos esquecido, sem história. Poderia desistir, vexatoriamente sendo tratado, mas quando a Bíblia o apresenta em Antioquia da Síria, apresenta ele orando, e jejuando, e profetizando no meio dos profetas. Veja que é aqui que começa a sua trajetória. Agora, como explicar a morte de Pedro? Como explicar o esfolar de outros? Como explicar as cacetadas que Timóteo levou? Como explicar a decapitação de Tiago? Vamos decapitar o presidente, arrancar a cabeça de Tiago. Aí foi que a igreja pegou fogo. Aí foi que a igreja cresceu. Porque a igreja não está fundamentada em base filosófica nem homem. É dele. E ele está vivo, Eles não desistiam, gente. Como a gente, eu costumo dizer, a gente desiste fácil demais. Por qualquer coisinha a gente quer desistir. A chama continua acesa. E agora eles são responsáveis de levar esta mensagem para dentro da Ásia Menor. Veja que essa primeira viagem é dolorosa. A primeira viagem na Ásia Menor, levando essa mensagem para gentios e judeus, não era fácil. Era afronta, era vida em risco. E eles começam, vejam que eles tinham motivo de sobra. É cacete no meio, no início. É chicotada no meio, é chicotada no fim. Começa com perseguição e termina a primeira viagem no meio da chicotada, a ponto de ser tido como morto. E nada de desistir. Ele tinha tudo para desistir, como Marco fez. Veja que Barnabé não desiste, Paulo não desiste, a comitiva não desiste. E isto os que estão na história, mas por trás da história tinha multidão que não desistia. O chicote batia, a vergonha batia, mas eles não desistiam. Continuava firme no propósito de um alvo a alcançar. Propósito, eles tinham um alvo. E qual era o alvo? Ganhar almas e chegar a Sião. Ele quanto mais apertava, ele dizia, ele vem já. É já a última hora. Jesus está às portas. Não podemos desistir nem baixar guarda. Segunda viagem. Depois de ter cruzado a Ásia Menor, o Espírito Santo agora o leva para invadir o continente europeu, o continente do império, o continente da sapiência e da democracia. Como levar esta mensagem? Se para os judeus já era difícil, e como convencer os gregos? Passa a Macedônia e ajuda-nos. Ele cruza a Macedônia, vai a Macedônia, cruza o mar e chega em Filipe. Veja que na primeira experiência era para eles desistir, mas eles não desistem. A igreja nem começa direito, já vem chicote, já vem prisão. Você já imaginou qual é o crime que eu cometi? A mensagem da cruz. Você já imaginou você ser chicoteado publicamente? Isso abala o seu pessoal. Isso é vergonha. Chicotearam publicamente e lança na prisão. Você já imaginou amarrados
em tronco, o lombo sangrando, o comentário pejorativo lá fora. Vale a pena? Que propósito é esse? Que nem o chicote arranca. Que propósito é esse? Que a prisão não tira. Mas agora eles desistem. Estão longe de casa. Meia-noite. O comentário pejorativo lá fora. O sangue correndo. Tinha tudo para reclamar, para desistir. Eu vou conjecturar o no tronco amarrado com o outro. Bem-vindo. É um prazer lhe receber na sede regional da De Vila Bela em Guarulhos. Nós gostaríamos de lhe conhecer melhor. Por isso é possível que nosso staff te faça algumas perguntas em determinados momentos. Você também pode fazer um cadastro individual através dos pontos de QR Code disponibilizados em todos os andares com seu próprio telefone celular. Com essas informações, vamos te manter atualizado sobre eventos e acontecimentos da nossa igreja. Isso aqui é propósito, gente. Motivados por uma esperança, por uma promessa. O louvor sobe em meias ruínas. E o anjo vem. Deixa ver. Almas são resgatadas de prisioneiros. O carcereiro, vou me matar, porque agora as autoridades vendo, todos foram. Não faça isso não. Estamos aqui, precisamos fugir não. Era para sair correndo. As portas se abriram, vou sair correndo. Eles não saem correndo, fica lá. Vamos ganhar alma aqui dentro. Eles hoje se convertem. Ganha o presídio todo e o carcereiro de quebra e a sua família. Saem de Filipe e vão para a região da Grécia, o berço da democracia. Homens livres, homens que seguiam doutrinas de filósofos, a arte de viver. Agora pregar este evangelho para os gregos era loucura. Prega em Tessalônica, tem mutim, tem que sair às pressas. Vai pregar em Corinto. E pregar em Corinto não era fácil. Pregar aqui é muito bom. Estou pregando para crente. Mas pregar em Corinto, primeiro propósito, pregar para judeus. Pois a cidade era habitada por homens livres e judeus. O pecado predominava. A prostituição, a orgia. Ele chega lá e começa a falar essa mensagem. Não surta efeito. Ele chega angustiado, eu vou parar de pregar. Não prego mais para judeu. Aí Deus vem a ele e diz, Paulo, cale não, filho. Fale e não se cale. Eu tenho muita gente nesta cidade. Ele prega, volta a pregar. Pregava para os gregos não queriam aceitar. É loucura. Esse Jesus que vocês estão pregando é o que foi crucificado? É, mas ele ressuscitou e está vivo. Então isso é loucura. Como é que pode um homem ser sábio, poderoso e morrer de cruz? É vergonha. Mas ele está vivo.
O evangelho, a mensagem foi pegando Corinto pelas beiradas. Enquanto quem era não queria aceitar, o evangelho pegava quem não era. Enquanto quem se achava que era, o evangelho vai pregando quem não era nada. Os importantes botavam o peito, o evangelho ia pegando o Zé Ninguém. E agora Corinto recebe uma igreja poderosa. A igreja mais avivada daquela época. Isso é evangelho. Isso é propósito. Eles poderiam ter desistido. Agora na igreja de Corinto, Jesus batizava todo dia com o Espírito Santo. A igreja de Corinto, quem entrava desmantelado tinha revelação: você está errado, fora. Dom de profecia. Milagres. Era todo dia. A manifestação do Espírito Santo era fichinha. Mas depois de 3 anos aproximadamente, Corinto se achou. Corinto agora começou a endeusar os homens e dizer: eu sou de Paulo. Os homens agora se apresentaram dentro de Corinto, mesmo sem querer, mas a filosofia, o contexto de crescimento, o empolgar de Corinto levou-los: eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Aleluia. O nome do homem entra e a virtude sai. Porque quando o homem acha que é alguma coisa, ou quando o povo quer fazer do homem alguma coisa, a filosofia entra, o Espírito sai. O conhecimento entra, a filosofia entra, a simplicidade vai embora e o Espírito Santo se retira. Aí agora tem divisão. Agora não tem mais culto poderoso. Agora não tem mais batismo com o Espírito Santo. Porque Corinto tirou a visão do propósito. Aí Paulo fica sabendo do desastre. E veja que é lindo quando ele escreve. Ele diz: irmãos, por acaso Cristo está dividido? Por acaso foi Paulo crucificado por vocês? O evangelho que eu preguei para vocês não foi esse. Quem é Paulo, quem é Apolo, quem é Pedro? Nós não somos nada, quem faz é Ele, é Deus que faz. O evangelho que eu cheguei para pregar em vocês, a vocês, eu poderia trazer uma mensagem filosófica pelo conhecimento que ele tinha. Eu poderia ter usado linguajar humano. Mas o evangelho que eu preguei para vocês foi da cruz. Eu preguei um evangelho de cruz, preguei a Cristo e Cristo crucificado. Eu não preguei um evangelho baseado na filosofia. Eu preguei um evangelho baseado no poder de Deus pelo Espírito Santo. Aí é quando ele diz: esse evangelho é vergonha para quem está se perdendo, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. É o poder puro de Deus. É vergonha para quem está lá fora, mas para nós que estamos salvos é poder de Deus. Olhe entre vocês, disse ele para Corinto, quando vocês foram salvos, era alguém de vocês de família importante? Não. Era alguém de vocês importante? Não. Era alguém de vocês sábios? Não. Vocês eram ralé. Mas depois resolveu Deus aniquilar o conhecimento dos sábios. Deus escolheu quem não era para confundir quem é. As coisas loucas Ele escolheu para confundir as sábias. Oh, irmão. O propósito não é esse.
já tinham perdido a fé no arrebatamento. Porque a filosofia dizia, vocês têm que viver hoje, porque o amanhã não existe vida após a morte, tem que viver hoje. Porque morreu, acabou. A esperança do arrebatamento já tinha o propósito principal de ganhar alma e levar para o céu, já desapareceu de Corinto. Ele diz, não, irmão, se não tivesse ressurreição eu diria a vocês, porque em vão seria a minha fé. Mas o que eu tenho a dizer a vocês é um mistério, e o mistério é esse, é que no último tocar da trombeta, da última trombeta, aleluia, ela vai tocar, e os mortos vão ressuscitar primeiro, e depois nós que estarmos vivos, vamos ser transformados num abrir e fechar de olhos, e vamos nos encontrar com eles. Quando isso vai acontecer, Paulo? É quando isso que for corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortabilidade. Então vai acontecer o que está escrito. Olha que coisa linda Paulo deixa para nós. Eu vou conjecturar. Ele diz, quando isso que é corruptível se tornar incorruptível, o que é mortal se tornar imortal, aí vamos subir. Eu creio que ele disse que nós vamos subir cantando, só para chatear o inferno e a morte. É a trombeta tocando e nós nos encontrando nos ares e gritando e cantando. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está, inferno, a tua vitória? Olha, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus por Jesus Cristo que nos deu vitória. Portanto, meus amados irmãos, portanto, meus amados irmãos, portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O vosso trabalho não é vão no Senhor. Ele não desistiu de Corinto. Deus não desistiu de Corinto. Corinto se ludibriou e tirou a visão do propósito. Mas nem Deus nem Paulo desistiu dela. Sedem firmes, sedem constantes e abundantes na obra do Senhor. Inabaláveis. A história deste povo foi inabalável. Mas pastor, o que o Senhor quer paralisar com a gente? Tempos difíceis, tempos de modernidade, tempo de autoconhecimento filosófico, arrebentou com Corinto a princípio. Se você analisar o que nós vivemos, hoje a mensagem da cruz está sendo deixada de lado, porque você pregar a cruz, a mensagem da cruz, simples como ela é, você não tem Bíblia, você não garante agenda para a próxima vez, você tem que pregar filosofia, você tem que estimular com chave de carro, de casa, você tem que pregar coach, você tem que elevar o homem. Não generalizo, mas na maioria. Hoje não se convida mais, entre aspas, quem tem unção e quem tem Bíblia. Hoje se convida mais quem tem vídeo de monte no YouTube.
As brigas hoje, as maiores discussões evangélicas, não são mais debates bíblicos, entre aspas. Nada é generalizado, mas é o conhecimento. Quem prega mais do que o outro, a tese dele está errada. Ela canta mais do que eu canto mais do que ela. O propósito da cruz não é esse. Foi dito aqui desde a tarde, o propósito da cruz não é esse. Estamos vivendo dias que nós estamos, entre aspas, endeusando os homens. Enquanto, às vezes, a maioria das vezes, a gente nem para a igreja vem, porque aquele pregador da televisão vai falar hoje e prega melhor do que o meu pastor. E com isso, os nossos cultos estão sendo baseados em homens, entre aspas. Prega bonito. O que Paulo estava dizendo a Corinto, a mensagem da cruz é diferente da filosofia. A mensagem da filosofia emociona e faz chorar. E às vezes até a gente fala em línguas estranhas, mas só é na hora do culto. A mensagem da cruz às vezes dói e cobra. E não é fácil de ouvir, mas é a mensagem da cruz que sustenta. É a mensagem da cruz que batiza com o Espírito Santo. É a mensagem da cruz que converte. É a mensagem da cruz que renova. É a mensagem da cruz que transforma. Eu não sou saudosista, mas veja que este evangelho, este propósito, começou há cerca de 2000 anos atrás, com o Pentecostes. E até pouco tempo os nossos cultos não eram tão diferentes. Eu não sou saudosista, mas há pouco tempo atrás, ninguém sabia quem vinha pregar. Ninguém sabia quem ia cantar. Já saíamos de casa chorando, sem saber quem ia cantar e pregar. O culto hoje vai ser uma bênção. Era tomando banho e as lágrimas caindo. Quando chegava na igreja, parecia uma panela de pressão. Não precisava de ninguém de renome para Jesus batizar. Não precisava de ninguém de renome para Jesus curar. O culto terminava debaixo de glória e de fogo. Eu sou o que eu sou, diz o Senhor. A minha glória não dou a outrem. Minha igreja, eu tenho urgência. Surprise, Jehovah. Hooray, say, why? And apply control, say, and apply a seal. Hooray, sanctify, zero more. Hooray, sanctify there. Eu que contemplo cada passo. Hooray, que vai there. Os meus olhos estão fitos. E nesta noite eu estou passando revista. A minha glória está invadindo esta casa. E a minha unção está levantando caídos. Assim diz o Senhor. Receba renovo agora. Assim diz o Senhor. Renovo agora.
Recebe renovo, recebe a unção. É tempo de um propósito maior. Recebe a unção agora. A mensagem da cruz ainda faz o efeito. Jesus ainda batiza, Jesus ainda cura, Jesus ainda renova. Deixa eu ouvir o barulho. Deixa eu ouvir línguas estranhas da Vila Bela. Deixa eu ouvir o barulho da igreja pentecostal. Deixa eu ouvir o barulho da igreja que não se dobra. Deixa eu ouvir o barulho da igreja com propósito. A mensagem é vergonha para eles, mas para nós é o poder de Deus. Ai, pastor, eu não posso fazer aglomeração. Mas o meu corpo está fervendo aqui. Eu não preciso emocionar ninguém, o Senhor me conhece. Mas o meu corpo está fervendo de unção. Compartilha comigo aí onde você está. Você que não é batizado, fala em língua agora. Recebe batismo agora. Recebe renovo agora. Recebe a cura agora. Deixa eu ver o barulho de glória. Deixa eu ver línguas estranhas. Deixa eu ouvir o barulho de glória. Adora! Sede firmes. Fique de pé, por favor, fique de pé. Com todo respeito, com todo respeito, vira para esse irmão que está do teu lado. Me ajuda aqui, pastor Murilo. Vira para ele assim, se você pode. Vira para ele. Já que está todo junto mesmo. Olha para ele, olha para mim não. E diga, estou nem aí. Quero nem saber como você começou esse seminário. Quero saber como você vai sair dele. Diga, vou sair com um propósito de chegar em Sião. Diga, a trombeta pode tocar hoje. E se ela toca hoje, eu quero subir com você, pegando fogo, voando faísca. Diga, mas se ela não pega hoje, eu quero marcar um encontro com você. Lá, eu te vejo lá, eu te vejo lá, eu te vejo lá. Adora, adora, dá vazão, dá lugar, adora! Mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar.